Bom, então, novamente, boa tarde a todos. Agora que começa a gravação, a cachorra começa a latir, mas tudo bem. Vamos dar início aqui à nossa aula 11, certo? Essa é a nossa aula 11, se eu não estou confuso na numeração, não estou enganado. Deixa eu só abrir aqui para a cachorra. Então, antes de iniciar propriamente a aula, eu gostaria de lembrar, né, o objeto que nós estamos estudando é a derivada. Derivada, o que é a derivada de uma função num ponto? Quando existir o limite, será o limite que eu já vou usar a mudança de variável que eu apresentei na aula passada, de h indo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Essa é a famosa derivada. Isso é derivada. Aí, na aula passada, nós fizemos a derivada de algumas funções. Por exemplo, nós vimos que se k é uma constante, então a derivada de k é zero. Nós vimos também que se eu tenho x elevado a n, com n sendo um número natural, essa derivada é n, x elevado a n menos 1, para todo n pertencente aos naturais. Nós também vimos que se eu tenho x elevado a 1 sobre n, com n nos naturais, essa derivada é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1, certo? Também para n natural. Nós vimos também que se eu pegar x elevado a menos n, a derivada desse rapaz é menos n, x elevado a menos n menos 1, certo? Essas são as funções que nós já calculamos as derivadas dela. O que nós faremos na aula de hoje é calcular a derivada de algumas outras funções. Em seguida, eu apresentarei propriedades sobre as derivadas e, com essas propriedades, mais essas funções que nós sabemos as derivadas, que são poucas, mas combinando essas coisas, nós vamos conseguir derivar um monte de função, tá bom? Esse é o objetivo. Então, para iniciar a aula de hoje, eu inicio calculando a derivada da função exponencial. O teorema que eu quero demonstrar é se f de x é igual... professor! Diga. Desculpa interromper, sobe aí um pouquinho as anotações aí. Sim. Por favor. Vamos supor que o senhor dê assim, f de x igual a x à quarta. Certo. Aí o senhor pede o f de... quem é o f de x? Aí, por exemplo, eu posso aí jogar nessa fórmula aí, a primeira que o senhor fez. Exato. Lá de cima. Não, Exato. lá de cima, pode subir mais um pouquinho. Aqui. Eu jogando aí, eu vou achar, certo? Isso. Mas Você se eu colocando... jogar... Se eu botar aí x à quarta, nessa segunda fórmula aí que o senhor colocou, depois embaixo do k, Certo. que é x elevado a n. Isso. Se eu colocar ela ali, ela também vai, né? Vai dar o Isso, mesmo resultado, né? Exatamente. Vai Mas na dar prova, eu posso? x elevado a 4 menos 1, que dá 4x ao cubo. Na hora da prova vai ser igual o que eu fazia na vez passada, na primeira prova, sobre limite. Vão ter dois tipos de questões. Uma que eu vou falar, utilize tudo que você sabe para calcular a derivada disso. E outro tipo de questão demonstre, usando a definição da derivada, qual é a derivada desse cara, certo? Então, você tem esses dois tipos de questão. Bom? Seguindo. Se o f de x é o exponencial,
O teorema vai nos dizer que a derivada dele é o e elevado a x também, tá? Então, o que a gente está fazendo? Ó, esse limite é a definição. Agora, o que a gente está fazendo? Já está meio que colocando, digamos, a tabelinha de funções que você conhece a derivada delas, certo? E a tabelinha, eu até motivo vocês, quem quiser, escrever numa folha de papel cada uma dessas. Então, já colocou essas daqui, agora em seguida, na tua folha de papel, você coloca as que eu vou colocar agora. Que o exponencial, a derivada dele é o próprio exponencial. Depois, a derivada do ln é o 1 sobre x, certo? Lógico que aqui é quando está definido o ln. Você tem que lembrar que o ln só está definido para x positivo, tá bom? Então, só vai estar valendo aqui. Muito bem, agora nós vamos demonstrar. Então, nesse momento, eu uso a definição, que é o limite. Mas, como eu falei, se na questão da prova eu não falar nada, você pode já usar essa fórmula, tá bom? Vamos, então, demonstrar o limite, a derivada da f. Quem vai ser a derivada da f? Só um instante. Uma loucura aqui, a cachorro. Deixa eu pegar uma coisa para ela. Melhor. Entendeu? Já é. Bom, então vamos lá. Agora eu vou calcular quem é a derivada dessa f. A derivada dessa f, por definição, é o limite de h indo a zero de f de x mais h, ou seja, f e elevado a x mais h, já que a minha f de x é o e elevado a x, menos f de x, que nesse caso vai ser o próprio e elevado a x, dividido por h, certo? Essa é a definição da derivada, que nem foi posto acima. Agora, você usa a propriedade de exponencial, e você sabe que isso é e elevado a x, e elevado a h, menos e elevado a x sobre h. Portanto, esse objeto será o limite de h indo a zero. Coloco o e elevado a x em evidência, e você vai ter ali o EH menos 1 sobre H. Agora, você observa o seguinte, esse limite é um limite dos limites fundamentais, digamos, que nós fizemos. Esse limite, nós vimos que dava 1, certo? Você pode checar lá no conteúdo que nós fizemos nas aulas passadas, você vai ver que esse limite dá 1. Portanto, e elevado a x vezes 1 dá e elevado a x. Olha só. Então, a derivada do e a x é o próprio e a x. Agora, eu vou calcular quem é a derivada do ln. Para fazer isso, eu pego, então, g' de x, que é o g é o meu ln. Certo? Aqui, ó, g é o ln. Então, esse cara vai ser o limite de h indo a zero, do ln de x mais h menos ln de x, tudo isso dividido por h. Aí eu venho e utilizo propriedade de ln. Esse cara vai ser ln de x mais h sobre h. Tudo isso dividido por h. Agora, observe o seguinte, a sobre b é a mesma coisa do que 1 sobre b vezes a, certo? Então, esse cara vai ser limite de h indo a zero, de 1 sobre h, ln de x mais h sobre h, tá bom? Agora, eu vou usar a propriedade de ln, que nós vimos, que é, se eu pegar alfa ln de sei lá, y, isso daqui é a mesma coisa do que ln de y elevado a alfa, certo?
Usando essa propriedade, eu vou ter aqui limite de h indo a zero do ln do x mais h dividido por h, tudo isso elevado a h. Desculpa, 1 sobre h. Certo? Tenho esse cara aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar U de U será H sobre X. Deixa eu fazer mais um passo. Deixa eu fazer mais um passo aqui, talvez, para ficar mais clara essa mudança de variável. Esse vai ser o limite de H indo a zero do ln de x sobre h mais 1, certo? Tudo isso elevado a 1 sobre h. Acho que assim fica mais clara a minha mudança de variável. Aí, o que eu vou fazer? Aqui dentro, né, eu tenho esse x sobre h. Eu vou chamar, mas eu usando os limites, certo? H sobre x. Só um instante. Tem alguma coisa estranha aqui. Pronto, achei o erro. O erro está aqui, ó. Esse cara é x, né? Desculpa. Eu coloquei errado aqui, ó. Porque é ln de x mais h menos ln de x. Isso vai ser ln de x mais h dividido por x. Aí aqui também é x. Vai mudar tudo aqui. Deixa eu corrigir. Então, aqui fica x. Aqui fica x. E aqui, então, vai ficar 1 mais h sobre x. Agora fica claro, ó. Minha mudança de variável vai ser chamar U de h sobre x, certo? Consequentemente, observa que o h vai ser, então, xu, tá? Aí, aqui eu vou ficar, então, com limite. Agora, observa, para onde que vai o meu U? Quando o h vai para zero, esse U aqui vai para onde? Vai para zero sobre x, que dá zero. Então, U vai para zero na mudança de variável. Aqui vai ficar ln de... Aqui fica 1 mais U elevado a 1 sobre o H. Quem é o H? É o XU. Vou colocar aqui XU. Tá bom? Muito bem. Agora, eu observo que isso aqui vai ser limite de U indo a zero. 1 sobre XU, fazer do passo a passo, tá? Para ninguém se confundir. É 1 mais U. 1 sobre x vezes 1 sobre u. Mas isso é a mesma coisa do que fazer 1 mais u elevado a 1 sobre x e depois elevar isso a 1 sobre u. Ou o contrário. Na verdade, eu quero aqui o contrário. Eu quero aqui primeiro elevar aqui 1 sobre u e depois elevar a 1 sobre x. Aí eu uso propriedade de ln, isso vai ficar 1 sobre x. Faltou escrever o limite, desculpa. Aí vai ficar então aqui limite de u indo a zero de 1 sobre x ln do meu 1 mais u elevado a 1 sobre u, certo? Agora, o que você observa? Um dos limites bacanas que nós fizemos nas aulas anteriores é mostrar que esse cara aqui, quando u vai para zero, esse cara vai para e, certo? Então, esse limite vai para onde? Vou continuar aqui. Esse limite vai para 1 sobre x vezes ln de e. Mas ln de e é 1. Então, esse cara vai para 1 sobre x, como nós gostaríamos de ter, certo? Então, olha só, vamos colocar mais algumas funções aqui na nossa tabelinha. Quais funções que nós vamos colocar? Já sabemos que a derivada do exponencial é o próprio exponencial, e já sabemos também que a derivada do ln de x
é igual a 1 sobre x, tá bom? Nós vamos aumentar cada vez mais essa tabelinha. Só mais um pouquinho, na verdade. Certo. Então, agora só para fixar as nossas notações. E se eu pedisse um exercício assim para você? Se eu pedisse um exercício assim, ó. Seja f de x igual a e elevado a x. Aí o exercício é: determine a equação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto de abscissa zero. Como que vocês fariam, pessoal? O que eu preciso? Esperar vocês falarem. Vocês têm que falar. O que eu preciso para fazer esse... Quem é a reta tangente? Linha de x vezes x menos a. Deixa eu dar um início aqui para vocês. Ó. A equação da reta tangente procurada é... Como que eu faço? Quem é a equação da reta tangente, pessoal? Quem sabe me dizer quem é a equação da reta tangente? O y vai ser igual a... Estão aí? Alô. Eu tô mudo, é? Não tô ouvindo. Vocês estão falando? Oxe. Ele estava falando. Não tô ouvindo ninguém. Espera aí, deixa eu entrar isso aí de novo. O senhor está me escutando? Voltei. Vamos ver se eu escuto vocês agora. E aí, como que eu faço? Professor, tá escutando agora? Agora sim. Agora estou ouvindo. Quem é a equação da reta tangente? Me ajuda aí. Vai ser a derivada no ponto A vezes o x menos a mais o f de a. Tem alguém falando? Não estou ouvindo. Está ouvindo, professor? Oi, estou ouvindo. Pode falar. Quem é a equação da reta tangente? O Lucas estava falando. Certo, pode falar. Eu tô... Professor, tá muito baixo meu microfone? Não, agora eu tô te ouvindo. Desse jeito eu tô te ouvindo. Pode falar. Ah, beleza. Como é que a fica? derivada no ponto A vezes Não. x menos a mais o f de a. Geralmente a gente começa aqui, ó. Y menos... A é o y. Y0. Menos o f de x0. F de zero, porque é no ponto de abscissa zero. Igual... O que eu coloco agora? A derivada do zero, né? Derivada da F no zero, F muito do zero. bem. Vezes... x menos zero.
certo? Essa é a equação da reta tangente. Agora, eu preciso descobrir quem é o f de 0 e quem é o f' de 0. Daí você vem e coloca assim, ó. Como f de x é igual a e a x, eu tenho que o f de 0 é e elevado a 0, que dá 1. Quanto que dá esse? Dá 1, certo? E a f' de x, nós vimos que ela é o e elevado a x. Então, a f' no zero dá e elevado a 0, que também é 1. Logo, a reta tangente vai ser quem? Assim. A reta procurada. Opa. Possui reta tangente, equação y menos o f do zero, que é 1, igual a 1x menos 0. Ou seja, ela é... Deixa eu melhorar isso. Ou seja, esse cara aqui é a mesma coisa do que y menos 1 igual a x, que é a mesma coisa do que y igual a x mais 1, tá bom? Aí acabou o exercício. Joia? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Ou todos entenderam? Ô, professor. Pode explicar novamente, professor? Não entendi, não. Que parte você não entendeu? Que parte vocês não entenderam? Para a gente direcionar aí. Se puder explicar tudo novamente. Tudo? Dê esse exemplo aí, Nicolas. Tá. Então vamos lá. O que acontece aqui nesse exemplo? Eu quero determinar a equação da reta tangente no ponto de abscissa 1. O que é a abscissa 1? Quer dizer que é o ponto, o x, digamos, abscissa 0. O ponto de abscissa 0 é o ponto 0, f de 0. Eu vou calcular, então, vou determinar a reta tangente nesse ponto, no ponto 0, f de 0. Quem é a reta tangente no ponto PF de P? Lembra a equação da reta tangente no ponto PF de P? É sempre dada por... Desculpa, aqui era para ter um parênteses. Dada por y menos f de P igual a f' de P, x menos P. Agora, nesse caso, o P é 0. Então, quem vai ser a reta tangente? Vai ser dada pela equação y menos f de 0, porque é abscissa 0, igual a f' de 0 vezes x menos 0. Coloquei 0 no lugar de P. Em seguida, eu vou substituir os valores. O que eu preciso? Eu preciso saber quem é o f de 0 e quem é o f' de 0. Se o f de x é o EAX, então o f de 0 é e elevado a 0. E elevado a 0 é 1. Se a f' de x é EAX, a f' de 0 vai ser e elevado a 0, que dá 1 também. Desta maneira, eu venho e simplesmente substituo. No lugar do f de 0, eu coloco 1. No lugar do f' de 0, eu coloco 1, porque eu coloquei aqui, calculei aqui, que a f de 0 é 1 e a f' de 0 também é 1, certo? Aí fica a equação y menos 1 igual a 1 vezes x menos 0. Agora, eu simplesmente observo que x menos 0 dá x, x vezes 1 dá x. Então, esse lado direito fica x. Fico com y menos 1 igual a x, que é a mesma coisa do que dizer que y é igual a x mais 1. Tá bom? Então, desta maneira, nós determinamos quem é
a equação da reta tangente. Bom, a seguir, nós vamos colocar mais algumas funções na nossa tabela de derivadas. Quais funções nós vamos colocar? Nós colocaremos as trigonométricas. Para isso, nós vamos usar o limite fundamental, lógico, das funções trigonométricas que nós vimos. Bom, primeiro, eu vou colocar aqui, a derivada do seno vai ser o cosseno. Depois, se f de x é igual a cosseno, então a derivada dele vai ser o menos seno. Depois, se a f de x é tangente, então a derivada será a secante quadrada. Depois, se a f de x é a secante de x, então a f' de x é a secante vezes tangente. Depois, se a f de x é igual a cotangente, então a f' de x é igual a menos cossecante quadrada. E, por fim, eu tenho que se a f de x é a cossecante, então, que é um S só, cossecante, é cossecante. Então, a f' de x será igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x, certo? A mesma coisa aqui. É o hábito, né, de colocar dois S's. Certo? Essas vão ser as derivadas. Deixa eu contar um segredo para vocês. Na verdade, eu vou demonstrar apenas essas duas. As demais, vocês não precisam decorar elas. Certo? Essas duas primeiras, do seno e cosseno, é importante decorar. As demais, você vai conseguir resolver elas na hora, após fazer as propriedades de derivação que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, só decora o seno e cosseno. As demais eu vou daqui a pouco ensinar vocês como fazer elas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos em frente. Vamos calcular, então, a derivada de cada uma dessas funções. Então, demonstração. Item A. Quero calcular a derivada do seno. Quem vai ser a derivada do seno? A derivada do seno é o limite de h indo a zero de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Aí eu venho e coloco as propriedades que eu conheço do seno. Só que aqui eu vou colocar de uma maneira esperta. Eu tenho que ser esperto aqui. Eu vou enxergar o x mais h como sendo 2x mais h sobre 2 mais h sobre 2, certo? Concorda comigo que a soma dessas duas frações dá x mais h. E o x, eu vou enxergá-lo como sendo a subtração 2x mais h sobre 2 menos h sobre 2, certo? Tudo isso está dividido por h, tá bom? Agora, eu venho e aplico a fórmula do soma de arcos. Com isso, eu vou ter aqui seno de 2x mais h sobre 2, cosseno de h sobre 2, mais seno de
H sobre 2, cosseno de 2x mais H sobre 2. Depois eu vou ter tudo aqui menos seno. Deixa, talvez eu colocar um pouquinho aqui para o lado para caber tudo numa linha só. Depois eu vou ficar com seno de 2x mais H sobre 2, cosseno de H sobre 2, certo? Menos seno de 2x mais H. Não, desculpa. Aqui eu vou colocar o cosseno desse cara e o seno de H sobre 2, certo? Eu vou obter isso. É a fórmula da soma e da subtração de arcos. Tudo isso dividido por H. Agora, eu venho e observo que esse termo aqui é totalmente igual a esse termo daqui. Então, eu subtraio e eu vou obter limite de H indo a zero de seno de H sobre 2, cosseno de... eu vou escrever esse aqui, esse 2x mais H sobre 2, vou escrever ele como sendo x mais H sobre 2, certo? Uma observação importante também que eu esqueci de fazer. Esse termo com esse termo é o mesmo, certo? Só que eu vou ter aqui uma soma. Por isso, aqui eu vou ter 2. Certo? Tudo isso está sendo dividido por H. Agora eu venho e observo que faço a seguinte conta. A propriedade é assim, ó. Observa, se você tem 2 vezes A sobre B, isso é a mesma coisa do que A sobre B por 2. Você pode fazer a continha aí e checar. Você consegue facilmente fazer isso. Então, você vai ter aqui limite de H indo a zero do seno de H sobre 2, cosseno de x mais H sobre 2. Tudo isso dividido por H sobre 2. Agora eu faço uma mudança de variável. Qual a mudança de variável que eu faço? Eu chamo U de H sobre 2. Com isso, eu vou ter aqui limite de H... desculpa. Se o H vai para zero, o meu U vai para zero, porque o U vai para zero sobre 2. U a zero. Seno de U. Cosseno de x mais U. Tudo isso dividido por U. Agora, eu vou separar esse limite. Limite de U indo a zero, eu enxergo como sendo limite de U sobre U, vezes cosseno de x mais 1. Alguém sabe me dizer quanto que dá esse limite? Esse primeiro aqui, para onde que ele vai, pessoal? Alguém lembra? Conteúdo da primeira prova, para onde que vai esse limite? Vai para 1. Outro conteúdo da primeira prova, nós vimos que a função cosseno, ela é contínua. Então, se eu fizer U indo a zero, eu posso passar esse limite para dentro do cosseno e vai calcular o limite de x mais U com U indo a zero. Esse cara, então, vai para cosseno de x. Certo? Por isso, esse limite, o resultado dele será... Deixa eu escrever aqui. Deixa eu só apagar essas coisas que eu coloquei aqui. Ctrl+Z, 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 Ctrl+Z. E daí eu vou obter... Deixa eu só apagar isso. Que esse limite vai dar, então, 1 vezes cosseno de x. Que é exatamente o cosseno de x. Então, você vê que a derivada
do seno é o cosseno, assim como nós desejávamos, tá bom? O outro é muito igual, exatamente igual. Então, eu não vou fazer, eu vou deixar de exercício para vocês, tá? Os demais, do item B ao item... quantos itens eu tenho? Ao item F, eu vou deixar de exercício para vocês, tá? Mas que nem eu falei, na nossa tabelinha, o que é importante vocês colocarem? Estou construindo aqui a nossa tabelinha de funções que eu sei calcular a derivada. O que é importante colocar aqui nessa tabelinha é que a derivada do seno é o cosseno e a derivada do cosseno é o menos seno. Agora, com isso, com essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derivadas. Professor. Sei calcular 8 derivadas de cor. Você tem que ter essas 8 derivadas de cor. Com essas 8 derivadas de cor, nós vamos combiná-las com propriedades e iremos calcular, então, derivadas de uma infinidade de funções, certo? Com 8 propriedades, mais com 8, derivadas, mais as propriedades, nós vamos calcular uma infinidade de funções. É lógico que está aqui, é mentira que eu só tenho 8 derivadas, porque já esse segundo aqui é uma infinidade de funções, né, que eu tenho a derivada. Porque eu tenho para cada n, né, e n é um conjunto infinito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o que você precisa saber são apenas essas derivadas. O que vai se fazer depois, você consegue desenvolver na hora, desde que você consiga manipular muito bem as propriedades. Professor! Então, vejamos quem são essas tais propriedades. Professor. Vou começar escrevendo aqui, ó. Professor? Propriedades. Eu pulei, tá? Uma sessão. Deixa eu só explicar para vocês. Eu pulei uma sessão do livro que depois da prova eu volto nela. Porque eu achei que para a prova ficaria mais apropriado a gente vir para essa parte. Propriedades. Ou melhor, vou colocar o mesmo nome que está no livro. Regras de derivação. Bom, o que as regras vão nos falar? Teorema. Eu vou colocar aqui no teorema as regras mais simples e uma regra que é um pouquinho mais chatinha vai ficar em separado. Lógico que essas não são todas as regras, certo? Vai ter uma regra muito importante que ainda não vai ser falada agora, que vai ficar para o futuro, que é, por exemplo, a regra da cadeia. Certo. Vamos lá, então. Sejam f e g duas funções deriváveis em P. E K, um número real constante. Nós vamos ter que a derivada de f mais g será sempre igual a f' de x mais g' de x. Certo? Desculpa. Deixa eu fazer melhor. Deixa eu escrever melhor. Se elas são deriváveis, então eu vou ter que f mais g, f vezes g, k vezes f, todas essas funções são deriváveis em P. Porque lembra, para ser derivável precisa existir um limite. Existir o limite não é uma coisa trivial. Tem um monte de limite que não existe. O que está te dizendo aqui é, se a f e a g são deriváveis em P, e K é uma constante, então vão existir esses três limites aqui que dão as derivadas. Certo? Espera aí, tem alguém me ligando.
Será que alguém da turma falando que não tá? Vocês estão me ouvindo, né? Eu fui olhar no celular que eu falei, vai que alguém da turma falando que não está ouvindo. Não Estão está. ouvindo. Joia. Então, Se estão ouvindo, então beleza. Joia. Então, Professor, o resultado vai ser... Oxe. Vou atender. Vai que... Rapidinho. Alô? Oi? Então me ligaram porque vocês não estão me ouvindo. Quer dizer, eu não estou ouvindo vocês, mas vocês estão me ouvindo, né? Certo. Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tentar mudar o navegador. Vamos ver se funciona. Vou mudar o navegador. Não passe mal, Lucas. Não passe mal. Vamos resolver isso já. Respire fundo. Eu acho que talvez... Alguém tenta falar uma coisa, só para eu ver uma coisa. Eu tirei o meu fone do computador para ver se talvez o problema é o fone, ou se é o navegador mesmo. Professor, Antes de eu mudar. Flash. Pronto, tô te ouvindo. Então, o problema era o meu fone. Certo, tirei o fone, não vou mais usar ele. Vamos sem fone, então. Digam, vocês queriam me interromper, estavam querendo falar o quê? Podem falar. Aconteceu algum problema? é que o menino queria que o senhor explicasse de novo o desenvolvimento da segunda igualdade. Está questionando de cima. Segunda igualdade. Essa aí. Aqui? Isso. Certo. O que aconteceu aqui é... eu estou usando que essa soma aqui, 2x mais h sobre 2 mais h sobre 2, é igual ao quê? A 2x mais 2h sobre 2. E isso dá exatamente o quê? Coloque em evidência o 2 e você obterá x mais h, certo? Então, eu estou usando aqui que x mais h é a mesma coisa do que essa fração. Outra coisa que eu usei é, quando eu subtraio, o que vai acontecer? Que é o outro. Quando eu subtraio, é 2x mais h menos h sobre 2, que é igual a 2x sobre 2, h menos h dá 0, 2x mais 0 dá 2x, e esse cara dá 2x dividido por 2 dá x. Tá bom? Ficou claro? Então, foi isso que aconteceu na segunda igualdade.
igualdade. O decorrer da demonstração depois, vocês entenderam? Eu acho que é o meu fone mesmo. Eu vou ficar sem ele por agora. O que mais que não entendeu? O que vocês não entenderam em seguida? Deixa eu voltar aqui a apresentação. O que mais que vocês não entenderam, pessoal? Tá rápido? Mas o que você não está entendendo? Pode abrir o fone e me falar. Pergunta primeiro se eu estou ouvindo, só para a gente confirmar. Você acha que o livro está mais simples? Rapaz, eu abri mais conta do que no livro. Tenho quase certeza que eu abri mais conta do que o livro, mas tudo bem. Certo. Aí, depois, né? Depois que a gente faz esse passo, a gente usa a fórmula da soma de arcos do seno e da subtração. A soma, você obtém esse cara aqui, simplesmente pegando como se fosse 2x mais h dividido por 2 como sendo alfa e h sobre 2 como sendo beta. Você tem isso. E a subtração você tem esse. Certo? Aí eu simplesmente observo que os dois em rosinha são iguais e os dois verdinhos são iguais. Com isso, como você tem esse sinal de menos, você vai subtrair os dois verdinhos, desculpa, você vai subtrair os dois rosinhas e vai somar o contrário. Você vai subtrair os dois rosinhas e vai somar os dois verdinhos. Somando os dois verdinhos, o que você vai ficar? Você vai ficar com 2 vezes o seno de h sobre 2 cosseno de x mais h sobre 2. Aí, para terminar, eu fiz uma mudança de variável. Chamei de u o h sobre 2. Tá? Essa é a justificativa. Ah, entendi. O mais simples que você quis dizer era que o livro fazia as coisas mais diretas, né? O livro ele não observa isso que eu falei. Exato. O livro não observa isso que eu falei. O que ele está usando nesse momento, exatamente. Porque esse é o truque. Isso que eu queria mostrar para vocês. O truque principal aqui é encarar o x mais h como sendo 2x mais h sobre 2 mais h sobre 2. E encarar o x como sendo 2x mais h sobre 2 menos h sobre 2. Esse é o truque, tá? O resto é simples. Muito bem. Agora vamos às nossas regras. Quais são as regras? Se f e g são deriváveis em p e k é constante, então eu vou ter que a f mais g é derivável em p, a f vezes g é derivável em p e constante vezes f é derivável em p. Certo? Além disso, eu tenho mais ainda. Eu tenho uma fórmula para cada uma dessas derivadas. A derivada da f mais g, num ponto P, vai ser a derivada da f mais a derivada da g. Isso a gente costuma lembrar falando assim, derivada da soma é a soma das derivadas. A constante vezes uma f, a derivada dela em P tira a constante para fora da derivada. E vai te dar constante vezes f'. Esse é o modo que você lembra dessa regra. Tira a constante para fora da derivada. Você pode tirar a constante para fora da derivada. E a multiplicação f vezes g, o que a gente faz para lembrar é, você tem a multiplicação, você tem a f, que é a primeira, e a g, que é a segunda. A regra é
derivada da primeira vezes a segunda, derivada da primeira vezes a segunda, mais copia a primeira e deriva a segunda. Essa é a regra. Então, primeiro eu derivo a primeira e copio a segunda, e depois eu copio a primeira e derivo a segunda, certo? Essa é a regra do produto. Essa é o que a gente chama de regra do produto, a famosa regra do produto. E, por fim, a demonstração disso vai ficar de exercício, tá? Vou fazer na próxima aula. Demonstração, próxima aula. Que nem eu falei para não tumultuar com o assunto da prova. E depois, porque o mais importante para vocês nesse momento é entender as regras. E depois a gente vê as demonstrações. Depois nós temos, por último, a regra do quociente. Se f e g são deriváveis em P, e tem uma coisa a mais nessa. A g de P é diferente de zero, então a derivada da f sobre g no P será... Como que a gente faz para lembrar esse? Esse é assim, ó. Então, primeiro, né? Faltou colocar aqui. Então, f sobre g é derivável no P, igual a gente faz antes. F sobre g é derivável em P. E, além disso, mais ainda, a derivada do quociente, nós temos uma fórmula para ela. A fórmula será o de baixo eu elevo ao quadrado, e depois eu vou colocar a derivada do de cima vezes o de baixo, menos, então sempre assim, ó, derivada do de cima vezes o de baixo, menos copia o de cima e coloca a derivada do de baixo. Essa é a fórmula, certo? Essa é a chamada regra do quociente. Então, você tem a regra do produto e a regra do quociente. Que nem as propriedades acima, eu vou deixar para demonstrar isso na próxima aula. Após a nossa prova. Tudo bem? Tá joia? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Professor, Diga. essas coisas que você deu agora, esses teoremas, só vai ser cobrado na próxima prova, né? Depois Não. que... Não, vai ser cobrado na prova de terça, tá? Cobrado na prova de terça para ajudar vocês, que é o tema mais simples que vocês vão ver. É a parte mais gostosa. Então, para ajudar vocês, vai ser cobrado para essa prova de terça, tá bom? Vamos ver alguns exemplos, para você ver como que a gente aplica isso. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Se eu pegar que o f de x é igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado, olha só como que isso é legal. Então, quem vai ser a derivada da f? Bom, é muito fácil. Você vem e faz simplesmente assim, ó. A tua f é o quê? Ela é 4x ao cubo mais x ao quadrado. Eu vou calcular a derivada dela. Quem vai ser a derivada dela? Vai ser a derivada da primeira, derivada da soma. Então, é a derivada, pega a primeira parcela, deriva ela, mais
a segunda parcela, certo? Agora, eu faço o seguinte. Eu vou usar agora a propriedade B. O que fala a propriedade B? Que eu posso tirar a constante para fora da derivada. Então, eu retiro essa constante 4 para fora da derivada. Eu vou ter 4 vezes a derivada do x ao cubo. Certo? Agora, o que eu faço? Simplesmente me lembro da minha tabela de derivadas. Eu sei que x elevado a n, a derivada dele é n vezes x elevado a n menos 1. Consequentemente, esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser 4 vezes... Quem é a derivada do x ao cubo? 3. X elevado a 3 menos 1, dá 2. Mais... Quem é a derivada do x ao quadrado? Escorrego 2, 2, x elevado a 2 menos 1, que dá 1. Então, esse cara vai ser 4 vezes 3, 12, x ao quadrado, mais 2, x elevado a 1, dá x. Essa daqui é a sua derivada. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Bem simples, né? O que você não está entendendo, Raikkonen? Não conseguiu entender esse exemplo? Se quiser fazer de novo, eu aceito, professor. Mas o que vocês não entenderam no exemplo? Me conta, o que vocês não estão entendendo? Esse foi fácil. Não, a demonstração do seno foi só para vocês saberem quem é a derivada do seno, pessoal. Por quê? É aquela coisa, vocês são matemáticos, então vocês precisam saber a origem das coisas. Eu coloquei a demonstração da derivada do seno para vocês saberem como você chega que a derivada do seno é o cosseno. E como vocês sabem que a derivada do cosseno é o menos seno. Agora, a fim de aplicar, o que a gente vai precisar daqui para frente, de fato, é aplicar. O que você precisa, de fato, é saber essas derivadas aqui, dessa tabelinha de derivadas, e precisa saber as regras. É isso que você precisa, certo? Não precisa se preocupar com a demonstração que a derivada do seno é o cosseno, certo? Isso você pode, agora, isso você pode, num futuro próximo, voltar e olhar. Mas, digamos, para você ir bem na prova, o que você precisa saber é essas coisas que são mais simples, tá bom? Joia. Então, vamos continuando. Então, esse exemplo, alguém não entendeu esse exemplo, pessoal? Esse exemplo aqui é aquela coisa simples que todo mundo tem que saber. Quem não sabe, não está conseguindo entender alguma coisa, por favor, me avisa já, para a gente ver o que não está entendendo. Todo mundo está entendendo esse exemplo? Professor, tem como Diga. você me explicar o que aconteceu a partir da segunda igualdade? Na terceira, na verdade. Na terceira igualdade? Sim. O que eu fiz foi apenas utilizar a propriedade B, que me fala que eu posso tirar a constante para fora da derivada. Então, olha só, o que aconteceu aqui? Eu tinha um 4. O que eu fiz? Tirei esse 4 para fora da derivada. E ele veio para cá. Só isso que aconteceu. E o senhor aplicou aí aquela propriedade, né? Depois que o senhor tirou a constante 4, o senhor aplicou que n de x, aí o senhor pegou n igual a 3, não foi? X elevado a n, a derivada dele é n de x. n vezes x elevado a n menos 1. Isso, Exatamente. n menos 1. Exatamente, ó. X ao cubo é 3x elevado a 3 menos 1, que dá 2. X ao quadrado, a derivada dele vai dar
2x elevado a 2 menos 1, que dá 1. Certo? Foi isso. Só isso que aconteceu. Tá bom? Muito bem. Seguindo. Vamos fazer mais um exemplo. E se eu pego e falo para vocês assim, ó. Se g de x é 5x a quarta mais 4, então, quem vai ser o meu g' de x? Oh, desculpa, deixa eu escrever isso aqui melhor. Assim, igual. G de x é igual a isso. Então, quem é a g' de x, pessoal? Deixa eu começar.